dia, meu povo! E aí? Como é que vocês estão? Espero que muito bem, muito bem, muito bem. Vocês estão, hein? Bora! Ave Maria, dando logo glória a Ele, que é o dono de todas as coisas. Nosso Mestre Jesus, que é quem guia a nossa jornada aqui, né? Na Terra. Ele é que é o patrão, gente. Que o final de semana de vocês seja uma bênção. Live surpresa, não avisei pra ninguém. Por quê? Porque essas lives que a gente sente de chegar são as melhores. São as que fluem, né? Que vêm da alma mesmo, do espírito. Então, para começar já com essa força que eu espero que você consiga encontrar dentro de si. Afinal, todo esse movimento que a gente vem fazendo aqui é justamente para você despertar o seu potencial. Porque a gente tem um poder pessoal que muitas vezes se perde no meio do caminho. Então, qual é a intenção? Recuperar essa força, esse poder pessoal que nós temos. Todo mundo tem, gente. E é para isso que eu tô aqui nesse caminho com vocês, indo junto. Porque em algum momento alguém foi junto comigo, para que eu pudesse hoje desenvolver esse trabalho também. Ai, que lindo, né, gente, esse louvor? É lindo demais. É tudo dele, tudo para ele, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Pai. Ele é o caminho. Existe um momento da nossa vida que a gente busca tudo, procura tudo. Mas se faltar nossa conexão espiritual com Deus, com Jesus, o resto não funciona. Essa é a parte espiritual. Acreditar em uma força maior para que nossa cura aconteça. E que esse poder superior, essa força maior está no controle de tudo. E que ele vai colocar a gente no caminho certo, com as pessoas certas, no momento certo, para que as coisas aconteçam. Sabrina Batista Souza. É Sabrina? Deixa eu ver como é que é o nome que entrou aqui agora. Não, João Batista. Meu Deus, João Batista. Quem batizou Jesus. Bem-vindo, João. A gente vai fazer uma live aqui agora e o tema é bloqueios emocionais. Nós vamos falar sobre os bloqueios emocionais. O que são esses bloqueios emocionais? Como que esses bloqueios emocionais afetam nossa vida? E principalmente, como transformar esses bloqueios emocionais na nossa vida. Então, vamos lá. Por que que esse é o tema? Inclusive, já trazendo aqui para vocês, que esse também é o tema do nosso workshop desse ano. Desde o ano passado, eu faço um evento presencial por ano, aqui na minha cidade, em Vitória da Conquista, na Bahia. E esse ano, esse evento também vai ser transmitido ao vivo, através do Zoom. Então, você pode participar, independente do lugar que você esteja. E aí, gente, os bloqueios emocionais, eles são um tema central da minha vida. Eu mesma sofri muito por conta dos bloqueios emocionais. Os bloqueios emocionais, eles minam todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente não está conseguindo se desenvolver profissionalmente, às vezes a gente está com uma doença, às vezes a gente está com um problema psicológico, às vezes a gente está ali com um problema no relacionamento. E tudo isso acontece por conta do bloqueio emocional. Eu sou a rainha do bloqueio emocional, né, gente? Não falo isso com orgulho, mas foi como foi. A nossa história é assim, a gente não precisa
concordar com tudo que aconteceu. Mas a gente tem que aceitar que foi como foi. Porque foi essa construção que fez a gente ser quem a gente é hoje. E a nossa maior força vem da nossa história. A nossa maior autoridade vem da nossa história. A gente pode estudar, aprender as teorias, ler todos os livros, mas a prática, ela traz outra dimensão do conhecimento para a gente. Ela só fica completa com a prática. Por isso que quando a gente vai formar, eu mesmo sou enfermeira, quando a gente vai formar em qualquer área da saúde, a gente passa pela prática. Grande parte do curso é prático. E hoje em dia as universidades, as faculdades já sabem que o aluno aprende muito mais na prática. Porque a prática ensina. A prática, ela bota você de frente com aqueles desafios que você não tem algo já planejado e você tem que usar sua criatividade, seu conhecimento e trazer novas soluções. Então, é aquela frase que o professor Hélio Couto diz muito. O mapa é diferente do território. Você pode ter todo um mapa lindo, bonito, maravilhoso. A estrada certinha, bonitinha. Quando você chega no território, tem uma parede, tem um bloqueio, tem uma montanha, tem um vale para você atravessar. E aí, o que acontece? Não estava no mapa. Não estava previsto. Mas tem. E aí é onde a gente vai trazer as nossas habilidades emocionais, cognitivas, mentais, para superar, para ter resiliência, para que no território a gente dê conta de seguir nosso caminho. Então, o bloqueio emocional, ele funciona como um vale, como um buraco mesmo. E o que causa esse buraco? Momentos que a gente viveu na nossa vida, em especial até os 7 anos de idade. Quando a gente vive um momento difícil na nossa vida, gente, o que acontece? Até os 7 anos de idade, a criança não tem consciência. A criança não tem recurso emocional para lidar. Então acontece aquela confusão, acontece aquele momento difícil, passa por um bloqueio, por um trauma ali. O que acontece? A gente varre tudo para debaixo do tapete. Debaixo do tapete da nossa mente, da nossa consciência. E a gente deixa lá e segue. Criança segue brincando, criança não sabe o que está acontecendo, criança não processa, não digere, não lida com as emoções que vêm a partir daquele evento que aconteceu na vida. A gente só varre para debaixo do tapete. E quando a gente varre para debaixo do tapete, a gente pensa assim, não, tá lá. Tá tudo bem, tá resolvido. Varri para debaixo do tapete e não preciso mais nem olhar. Ó, segui minha vida. Acontece que a sujeirinha tá lá. E o que acontece com aquela sujeirinha debaixo do tapete que a gente deixa lá? Pega um restinho de comida e joga lá. Dá bicho, atrai mais sujeira. Se não tomar conta, aquilo ali vira um trem, não é? Assim também são com os nossos bloqueios emocionais, com os nossos momentos difíceis. Aí o que vai acontecer? Na vida adulta, a gente vai atrair situações parecidas com o que causou aquela dor na gente, que é como se a vida falasse assim, ó, ei, bora olhar? Ei, ó, tem uma sujeirinha ali que você precisa limpar. Ei, ó, uma situação difícil na vida. Ó, um bloqueio, ó, um problema no relacionamento, ó, um luto. Convidando você para olhar para aquela sujeirinha que você varreu para debaixo do tapete, porque você não tinha recurso para lidar. Não é questão de culpa, é não ter recurso. Mas quando é adulto, quando você está preparado, aí a vida te convida a olhar. Aí a gente, né, por não ter muitas vezes o conhecimento, por não saber, por achar que nada, tá tudo bem, que bobagem isso. Não vou olhar não, vou mexer com isso não. Quero nem saber dessa história, passou, ficou no passado. O que acontece? Vira uma doença. Vira um sintoma pior. Vai piorando. O que foi um convitezinho tranquilo ali para olhar, ei, olha para isso, ó. Bati o dedinho na quina, olha para isso, olha para essa dor.
Bati a perna toda na quina. Olha pra essa dor. Bati, foi as duas pernas, não voltou podendo nem andar. Deus me livre, tá repreendido em nome de Jesus. É só uma forma de mostrar pra vocês como que a vida faz pra convidar a gente pra olhar. E aí a pessoa não olha. Aí é onde vem um adoecimento mais profundo, mais sério. Esse adoecimento pode tirar a pessoa da realidade, pode colocar ela em delírio. Esse adoecimento, esse gatilho, pode fazer um adoecimento físico. Esse gatilho pode gerar uma dor, que é uma dor que não tem explicação. Sabe aquela dor que você já foi no médico, já procurou, já fez todos os exames e não tem solução, não resolve? Já fiz atividade, já estou me alimentando melhor, não consigo resolver. Então, é essa dor. As emoções doem, gente. As emoções negativas, reprimidas, no corpo doem. No pensamento da medicina tradicional chinesa, a gente pensa que existe no corpo, assim como tem o sangue, uma energia vital, que é através do próprio espírito, que faz com que todo esse sangue circule, que nosso corpo funcione em perfeita ordem e equilíbrio. E uma emoção pode desequilibrar essa energia vital. E aí, ó a fibromialgia, ó a doença autoimune, ó o problema dentário, ó a dor inexplicável, ó o corrimento, que sempre que acontece qualquer coisa, estressei um pouquinho mais, começa, volta de novo, a imunidade baixa, ó a boca cheia de afta. E aí, são diversas manifestações que a gente não correlaciona com o emocional. Mas é uma forma que a vida está tentando te mostrar que existe uma dor e que precisa ser processada. Então, o que a gente faz com as emoções? A gente controla? Não. A gente prende numa caixa? Não. A gente encara de frente. Ah, mas foi difícil. Ah, mas não quero nem saber desse momento. Eu não quero mais nem saber dessa pessoa. Mas se você não encarar de frente a dor, sentir o que tiver para sentir, processar essa emoção para conseguir liberar, não vai se livrar das consequências. A gente só se livra do processo enfrentando ele. A gente só se livra daquela dor se imergindo nela. E é claro que dentro do trauma, cada pessoa tem um limite e um tempo para poder olhar para essa dor. Na terapia sistêmica, que é a terapia que eu trabalho, é muito direta. Por isso que as pessoas falam que terapia sistêmica não é para todo mundo, e eu concordo. É para quem está realmente preparado para olhar. Porque você vai... O que nas outras terapias você passa anos e anos e anos para buscar o ponto. O terapeuta sistêmico tem a ferramenta, tem o conhecimento para chegar lá, diretamente, em uma sessão. Claro que o acompanhamento psicoterapêutico depois, para ajudar a processar, digerir, ressignificar, é super importante. É essencial. Mas você precisa ter a força e a coragem para colocar o dedinho bem lá onde dói. Porque ferida, gente, ferida emocional é como uma ferida na pele. Se você não limpar, se você não ir lá e mexer para limpar, para olhar, para ver o que tem para passar, o que tiver que passar de remedinho, e o que é o remedinho na ferida emocional, é a consciência. É entender que não poderia ter sido diferente, que foi como foi, perdoar o outro, se perdoar e se liberar. Porque quando a gente está colado naquele momento ruim que aconteceu, a gente carrega isso por nossa vida, né? A gente carrega as sujeirinhas. É o lixo emocional. E aí a gente precisa tirar o lixo emocional para a gente dar conta de acessar nosso pleno poder pessoal. Porque a ferida emocional, assim como uma ferida na perna, imagina aí a pessoa que tem uma ferida na perna, vai andar direito? Não anda. A ferida emocional também não vai, não. E só porque a gente não vê, a gente pensa, ah, não dá nada. Mas é tão incapacitante quanto. Incapacita você
de uma forma que você pensa assim, mas meu Deus, eu já fiz tudo para superar esse obstáculo, eu já fiz tudo para mudar esse padrão de repetimento na minha vida, de relacionamento que não dá certo, de problema com os meus pais, problemas no trabalho, vida financeira, mas eu não consigo superar. Por que que você não consegue? Porque ainda existe uma ferida. Porque ainda existe algo que precisa ser curado. E eu vou dar uma pausa para beber uma aguinha. Enquanto isso, você já compartilha esse vídeo, vou compartilhar aqui também agora com algumas pessoas, com alguém que passou por um momento difícil, que tem um bloqueio emocional e que precisa se libertar desse bloqueio emocional, tá bom? Então vamos encaminhar pro pessoal? Bora! Eita sede! Dando aqui para todo mundo. Um montão de gente. Vamos compartilhar com todo mundo, porque em um nível, todo mundo tem uma dor emocional. Todo mundo sofreu em algum momento um problema emocional, né, gente? Então é isso, esses bloqueios emocionais, eles são obstáculos internos que são criados a partir de situações traumáticas que a gente vive, a partir de uma educação muito rígida. Então, se você teve uma mãe que foi muito rígida com você, um pai que foi muito rígido com você, também vai formar um bloqueio emocional. A partir de experiências passadas que você não conseguiu entender muito bem. Aquele momento foi confuso, foi conturbado. Forma também esse bloqueio interno. A partir de uma baixa autoestima. Então, se você for uma pessoa durante a sua infância que ouviu muito palavras negativas, faltou afirmação, faltou carinho, faltou afeto. A falta do afeto, gente, na infância, falta de mãe ou pai presente, gera consequências para o resto da vida. Esses bloqueios internos são como paredes sólidas que a gente precisa trabalhar com muita força para conseguir quebrar. Padrões de comportamento, por exemplo, se você veio de uma família que já tinha alguém com doença mental muito severa, ou se você veio de uma família onde seu pai, sua mãe usavam drogas, enfim, tudo isso vai causar esses bloqueios. E até mesmo crenças limitantes. Então vamos supor, você veio de uma família que a sua família era muito na escassez, acreditava muito que era muito difícil prosperar, que as coisas para você eram muito difíceis, enfim. Então essas crenças, elas também vão ser passadas de pai para filho, e isso também pode gerar um bloqueio. Porque hoje você acha que tem que trabalhar muito para conseguir alguma coisa, que se não for através do sofrimento, você não vai ter sucesso na sua vida. Então, essas crenças limitantes também geram esses bloqueios emocionais, essas paredes emocionais, né, que criam esses bloqueios internos dentro da gente. E o que esses bloqueios vão fazer? Eles vão impedir a gente de experimentar de forma saudável uma emoção. A gente não vai conseguir se sentir feliz, a gente não vai conseguir se sentir segura. A gente não vai conseguir... Nossa, às vezes está no momento, tá tudo bem. Bom dia, Edilene, bem-vinda. Às vezes a gente está passando... Lu também, bem-vinda, Lu. Às vezes a gente está passando por um momento que, às vezes, a gente está bem, eu estou com saúde, mas mesmo assim eu não consigo me sentir segura, mesmo assim eu não consigo me sentir feliz. Por quê? Porque existem esses bloqueios internos. A gente está aqui conversando um pouquinho sobre os bloqueios emocionais, que são como paredes que impedem a gente de acessar o nosso pleno potencial, de se sentir bem. Por quê? Porque é como se tivesse sentimentos e emoções reprimidas, guardadinhas, que o tempo todo fica vindo para poder convidar a gente a olhar. Enquanto a gente não olha para o que aconteceu lá na nossa infância, até os 7 anos de idade, a gente não consegue se sentir bem mesmo.
Então, o relacionamento tá tudo bem. Na minha família tá tudo bem, eu tô com saúde, mesmo assim, em alguns momentos eu não consigo sentir feliz. Por quê? Isso já é indicação que existe um bloqueio emocional. Esse bloqueio emocional, ele surge a partir de um trauma, de uma criação muito rígida, ou da falta do pai ou da mãe na infância. Então, muitas pessoas, a mãe teve que sair para trabalhar, o pai viajava, ou adoeceu por algum momento na infância da pessoa. Para a criança que não tem recurso emocional como adulto, aquilo ali já é interpretado como um abandono, como uma rejeição. E é daí que se criam as feridas emocionais. E as feridas emocionais, assim como as feridas físicas, elas nos impedem de viver bem. Então, se a gente tem uma ferida física ali o tempo todo, aquela dorzinha, aquele incômodo, a casquinha puxando, isso se estiver cicatrizando. Se estiver na carne viva, então, meu Deus, nem toca. Assim é também com a questão emocional. O tempo todo vai acontecer alguma coisa na vida e aí vai repetir o padrão. E eu acho que, meu Deus, eu já poderia ter passado dessa fase, superado esse bloqueio, mas toda hora volta. Por que que volta? Porque existe algo que ainda não foi processado, algo que ainda não foi olhado emocionalmente, que está impedindo da gente se sentir bem. E sem se sentir bem, então se a pessoa tem uma ferida no pé, ela consegue caminhar na velocidade que ela caminharia sem a ferida? Não consegue. Assim é com a ferida emocional. Se a pessoa tem uma ferida emocional, ela não vai conseguir desenvolver na vida como ela se desenvolveria. E aí, quanto mais aberta tiver a ferida, mais a gente vai sangrar no outro. E aí, às vezes, o outro vem, né, do jeito dele lá, mas a gente já tá tão machucada que a gente vê aquilo ali como uma humilhação, como uma afronta, como, nossa, já tá me cutucando para brigar. Mas é por quê? Porque a gente já tá tão ferida que se tocar, dói. E aí o que a gente tem que fazer? Entender, trazer consciência para onde que aconteceu essa ferida. Então vamos supor aqui que foi na falta da mãe na infância. A mãe teve que passar uns dias no hospital. Acontece muito, é caso que eu trato bastante. E aí a criança ficou com uma tia. Para a criança, aquilo ali foi um abandono. E aí ela fica ansiosa naquele momento. Quando que a minha mãe vai voltar? Quando que minha mãe vai voltar? Cadê minha mãe? O que aconteceu com minha mãe? Será que minha mãe tá bem? A criança, ela não expressa isso, porque ela não tem consciência ainda. O cérebro tá em formação, né? Ela não consegue expressar. Mas inconscientemente, tudo isso está acontecendo dentro dela. E aí ela forma aquele tipo de apego ansioso. E aí o resto da vida você passa sendo ansiosa. A pessoa que você ama sai para ir no mercado resolver alguma coisa, sua cabeça já começa a pensar, meu Deus, mas será que vai voltar? E o que está acontecendo? Será que aconteceu alguma coisa? Aí a gente vai ver que a raiz foi lá na infância, um momento que passou. E só conseguindo ir de encontro àquela criança que a gente foi, mostrar para ela que pode ser diferente. Que ali foi só um momento difícil, ressignificando a partir da adulta, com a consciência de adulta, daí a gente consegue aprender a lidar com esse tipo de apego ansioso, que muitas vezes sufoca até quem a gente ama. Então, o tipo de apego ansioso é só um dos tipos. Existem 5 tipos de apego que a gente pode formar diferente, a depender de como foi nossa relação com os nossos pais. Outro exemplo aqui para vocês. O tipo de apego evitativo, que foi um dos tipos de apego que eu desenvolvi por conta do abandono materno e paterno. Por conta do abandono afetivo, porque às vezes, gente, o pai e a mãe tá até presente, só que não tem aquele afeto, não tem aquele cuidado, não tem um beijo, não tem um abraço, não tem um carinho, não tem as palavras de afirmação. Então a gente chama tanto o pai quando é criança, chama tanto a mãe, pede tanta atenção. Aí é onde as crianças começam até, às vezes, muitas vezes, a ficar levadas, né? Sapecas, para tentar chamar atenção. Só que se ainda assim não consegue, tipo, ei, olha para mim, olha para mim. Mas se não conseguiu, a gente vai criar um tipo de apego evitativo. E o que quer dizer esse tipo de apego evitativo? Que quando alguém começar a gostar de mim,
Eu vou ficar com medo, porque eu vou ficar com medo de ser rejeitada, vou ficar com medo de ser abandonada, e vou ser eu que vou me afastar. Então eu evito o apego, eu evito o afeto, porque toda vez que eu tentei, me doeu, me gerou uma ferida. E aí muitas vezes na nossa vida a gente quer um relacionamento, quer. A gente quer ficar bem, mas não consegue. Por que não consegue? Por conta desses padrões tão enraizados que se formaram lá na nossa infância. Mas e aí, a gente é refém desses padrões? A gente tem que ficar a vida toda assim, insegura, com ansiedade, com medo do fracasso, com sentimento de inadequação, ou com a sensação de estar estagnada na vida? Graças a meu bom Deus, não. Existem recursos, mas para isso a gente precisa ter coragem. Coragem para voltar lá no lugar onde doeu, porque a nossa mente, ela tenta nos proteger. Porque imagina só, doeu tanto em mim, para que você vai mexer lá de novo? Mas só assim, esse é o único caminho de ressignificar. Então me conta aí, vocês que estão aí, gente, vocês já sentiram que mesmo querendo muito fazer algo, havia algo que impedia? Tô querendo romper uma barreira, tô querendo ir para esse relacionamento, tô querendo ir para um novo patamar de compromisso, mas não consigo. Já aconteceu com vocês? Essas questões, esse medo, essa insegurança, pode ser relacionada a trabalho, a relacionamentos, a família, a vida pessoal, amigos, tudo mais. Esse medo, ele pode estar enraizado nesses bloqueios emocionais, nesses momentos difíceis que a gente viveu. Tive uma mãe muito rígida. Conta aí pra gente, Edilene, como é que é essa questão de você querer romper e não conseguir? Você já tem clareza sobre o que te impede de romper? Fala um pouquinho aí pra gente, que a gente vai trabalhar um pouquinho esse bloqueio aqui juntas, porque na prática é mais fácil de entender. Por mais que eu explique aqui bem explicadinho, mas na prática vai ser mais fácil de entender. Então, o que você queria romper que você ainda não conseguiu? Fala aí pra minha área da sua vida. E aí, esse bloqueio que vai acontecer até os 7 anos de idade, que eu estava falando para vocês da mãe rígida, né? A mãe, por exemplo, muito rígida, ela vai gerar na gente uma insegurança, porque a gente vai sempre tentar alcançar a perfeição, mas a gente nunca vai conseguir. E aí, por isso, quando a gente cresce, a gente nunca consegue um parabéns, filha, ou que lindo, ou você foi muito bem. Não, é sempre podia melhorar. Não foi tão bom assim. Não, se comporta desse jeito, se comporta dessa. Essa roupa que você colocou não tá boa. Você não sabe se vestir, você não sabe se comportar. E aí nunca tem uma afirmação positiva. Na vida, quando a gente cresce, a gente se sente insegura. A gente se sente inadequada. Então, toda vez que a gente coloca uma roupa, pode estar linda, maravilhosa. Pra mim, eu tô me sentindo bem. Mas a gente vai sempre buscar aquela aprovação da mãe rígida. E aí a gente acha que não tá perfeito e isso causa insegurança. A gente acha que não tá perfeito, porque a gente nunca atingiu essa perfeição, a gente não sabe como que é essa sensação, então a gente vai se sentir inadequada. E o que a gente faz como adulta? A gente se ensina a sentir que tá tudo bem, que eu tô adequada. Então, a Edilene falou aqui, abandono do meu pai na infância. Então, o pai, Edilene, na terapia sistêmica, ele representa a força, o foco, outras coisas também. Então, todas essas questões causam os bloqueios internos. E o pai vai representar a força para ir para o mundo. Então, por exemplo, tive mãe, tenho força para criar um projeto novo, tenho força para começar esse projeto, mas quando surge a primeira dificuldade, o primeiro empecilho, me falta força para continuar, para romper essa barreira. Por quê? Porque essa força, quem daria é o pai. Então a gente precisa olhar para essa relação com o pai, ver a questão do pai, como é que foi para ele, por que ele também não conseguiu estar, e se dar o que o pai não pôde dar, agora como adulta. E aí a gente vai se tornar mais focada, mais determinada, mais forte.
Então, o que que acontece? Edilene falou, eu tenho dificuldade no relacionamento. A gente transfere, porque assim, gente, tem no inconsciente coletivo que pai e mãe é sagrado. Eles são. Mas não quer dizer que eu vou aceitar, que eu tenho que concordar com o que o meu pai e minha mãe fez. Vai gerar uma dor, vai gerar um trauma. Esse trauma, essa dor é minha, é meu. E isso, como pai e mãe é sagrado, a gente não gosta de... Não gosta não, a gente se sente culpado de refletir, de falar, não, foi assim, pai, foi errado, me machucou, me magoou. A gente transfere para o nosso relacionamento. Para o homem, porque o primeiro relacionamento com o homem que a gente teve foi o pai. Depois, nossos parceiros. E aí, seja parceiro homoafetivo ou não, não importa. Vai fazer esse papel de qualquer maneira. Aí a gente transfere toda aquela dor pro parceiro, por quê? Porque pai é sagrado, mas parceiro não. E aí, onde aquela ferida aberta, qualquer coisa que o parceiro faz, é uma dor enorme. É uma dor muito maior do que seria se a gente já tivesse curada. Edilene, como é que você tá aí? Você quer entrar um pouquinho para conversar com a gente sobre esse bloqueio emocional? Se você puder agora, vai ser legal que a gente já faz uma prática aqui para olhar para isso e desbloquear juntas esse bloqueio emocional. Se você quiser, me fala aí que eu te dou o convite para entrar aqui juntas, tá bom? Então, gente, o abandono do pai vai gerar essa dor do masculino e a gente vai faltar força para romper os desafios. E aí a gente não vai conseguir. E a gente não vai conseguir olhar o parceiro com bons olhos, porque a gente está olhando através da lente do relacionamento com o pai. Então, se o pai teve um relacionamento difícil, por exemplo, com a mãe, o nosso relacionamento tende a repetir também. Já está acontecendo aqui, porque quando a gente traz consciência, aí a gente já começa a transformar. E aí, Edilene, nós vamos ter, e para todo mundo também que vai ver essa live depois, nós vamos ter um workshop no dia 7/12, que aí é fechado, pode ser online pelo Zoom, e também presencial aqui em Vitória da Conquista, para a gente tratar esses bloqueios emocionais. Então já fica meu convite aqui para você, se você quiser participar, porque daí a gente vai estar num ambiente fechado, controlado, né? Não vai ser todo mundo que vai acessar. Eu entendo que às vezes a gente não quer abrir, porque são dores muito profundas. E aí você comenta aí, quero, que você vai receber o link, seja aqui na live ao vivo ou depois nos comentários para participar do workshop para ter mais informações. Tá bom? Então, dentro desses bloqueios emocionais, o que, que vai acontecer? Ele vai minar a nossa vida profissional, nossa saúde mental, nossa vida pessoal. Então, na nossa saúde mental, a gente vai ficar muito estressada, muito irritada. A gente pode ter problemas de insônia, ansiedade, depressão, tudo por conta desses bloqueios. Eu já tive casos, gente, de paciente aqui, de cliente, que tomavam ansiolítico fortíssimo durante muitos anos. Depois de entender o bloqueio emocional, que era um bloqueio relacionado a uma gestação, olha só como é que começa desde quando a gente é concebido no ventre da nossa mãe. Na verdade, eu digo para vocês que começa até um pouco antes, na nossa história. Por quê? Porque a gente herda as memórias do que as nossas ancestrais viveram. Então, se nossa mãe sofreu muito, se nossa avó sofreu muito, a gente herda essa memória de sofrimento. E aí ela tomava esses ansiolíticos para tentar dormir, para tentar se regular. E depois que ela olhou para o bloqueio, ressignificou, suspendeu, não precisou mais tomar remédio. Acontece muito, 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 muito. Porque esses bloqueios, eles manifestam na nossa vida dessa forma. Outra questão também, vai bloquear os nossos relacionamentos e a nossa autoestima. Como a Edilene falou aqui agora, eu tenho dificuldade no relacionamento. Então a gente tem uma autoestima baixa, a gente sente sempre que o outro está diminuindo a gente não consegue impor limites, não consegue dizer não, a gente quer ser sempre a boazinha, a boazinha, a boazinha para agradar, para ser amada, para ser aceita, e aí parece que quanto mais a gente faz, mais a gente afasta aquela pessoa, ou mais a pessoa é ingrata com a gente, por conta dos bloqueios emocionais que fazem a gente dar muito mais do que a gente tem para poder ser amada, ser aceita. A
A gente tem que estar sempre nesse papel da boazinha, que é um papel pesado, é um papel ruim de se habitar. Porque não quer dizer que você tem que ser brava, bruta com as outras pessoas, de forma alguma. Mas você tem que aprender a se proteger. A raiva, ela serve para isso, para você se proteger, para você colocar limites, para você saber onde que para você não dá mais, onde que para você não, e conseguir colocar isso de uma maneira assertiva e calma através da sua comunicação. Porque quando a gente perde, fica logo ali, né, com raiva, emocionada, a gente perde nossa razão. A pessoa para até de escutar. Quando entra no emocional, a razão sai. E a gente fica ali só e nunca vê efeito. Por quê? Porque a gente não consegue nos entender o suficiente para conseguir colocar os limites, as barreiras, sem se sentir abusada de uma maneira calma e tranquila. Então a gente só consegue fazer isso quando a gente começa a trabalhar internamente esses bloqueios. Na vida profissional, a pessoa não vai conseguir suas realizações profissionais. Ela vai ficar com medo de arriscar, com medo de buscar novas oportunidades. Ela vai se basear em experiências do passado. Então, vamos supor que essa questão transgeracional também. A gente veio de uma família que tem história de falência. O que acontece? A gente não tem só o nosso medo, a gente não carrega só o nosso medo de dar errado. A gente carrega o medo de 3, 4 gerações que deram errado também. Então, esse medo é muito maior do que o risco que eu estou correndo. Mas é um medo real, é um medo verdadeiro e validado. Porque a gente está carregando coisas que não são nossas, memórias que não são nossas. E com base nessas memórias que a gente está fazendo nossas decisões. Então, a gente precisa, nesse movimento sistêmico, que é o que eu trabalho, deixar com os nossos ancestrais o que é deles, para a gente dar conta de seguir só com o que é nosso, só com o meu medo, que eu vou ter que superar só o meu medo, e o meu medo já é muita coisa. E aí a gente vai quebrando essas barreiras internas, e aí o nosso potencial vai aparecendo. E aí onde a gente ia ficar com medo, a gente chega confiante, segura. E aí onde a gente não ia ter coragem de arriscar, a gente arrisca, e vai, e tem resiliência, e tem a fé. A fé é o quê, gente? Acreditar. Então, um dos temas também abordados nesse workshop que eu vou fazer é a fé, que é a parte espiritual de crer que tem uma força maior do bem que está ao nosso favor, que não está aqui para nos punir. E que se a gente acreditar, vai surgir da gente uma força interna para superar as barreiras. Mas para isso eu preciso estar carregando só o que é meu. Porque se eu tiver que superar a barreira minha, do meu pai que faliu, do meu avô que faliu, do meu tetravô que faliu, é muita coisa, é pesado. A gente não consegue resolver. Mas por amor, inconscientemente, a gente carrega essas dores. É como se a gente falasse assim, ó, você faliu. E por amor, eu vou falir também. Honrando errado. Honrar não é isso. Honrar é quando você entende, você faliu. Mas por amor a você, eu vou ter coragem, vou fazer dar certo. E é assim que a gente vai fazendo para ir quebrando esses bloqueios internos através da prática da consciência, tá? Então já coloca aí, garante sua vaga presencialmente, vão ser poucas vagas, tá? Mas no online tem mais vagas para você participar. E aí vai minar toda a nossa vida. E aí a gente tem estratégias para identificar esses bloqueios através da terapia. E aí, uma dessas estratégias eu vou trazer aqui para vocês hoje, e vocês façam aí do outro lado que vocês vão amar, para saber a causa real do que está acontecendo. Então, primeiro, trazer consciência, entender aonde que isso começou. A Edilene falou, não, foi lá no meu relacionamento com meu pai, por isso que está afetando meu relacionamento agora. Então, pronto, olha que bom, nós já temos um ponto de partida. Lá no seu relacionamento com seu pai. Aí vamos supor, você já está trazendo aqui a consciência, isso já é um começo de transformação. Aí um dia, de manhã cedo, acordei, linda, maravilhosa, bom dia e tal, mas eu já acordei com raiva. E aí a gente precisa estar sempre olhando para a gente, porque a gente está muito acostumado a olhar sempre para fora, mas aí eu faço sempre esse convite, vamos olhar para a gente, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos. E aí, eu acordei hoje com raiva.
Não sei nem por que essa raiva. Já tô com raiva, ela nem fala comigo. Chateada. Tá bom. Tem um protocolo de clareza emocional para você entender por que você está se sentindo dessa forma. E esse protocolo é o protocolo dos 5 porquês. É um dos protocolos que eu ensino, né, dentro do meu atendimento, dentro do método ED, dentro do workshop, enfim, eu vou ensinar aqui hoje para vocês. Acordei com raiva. Então vamos todo mundo aí se conectar com alguma coisa que deixou a gente com muita raiva. Pronto. Então, vamos supor. Eu fiquei com muita raiva porque me responderam mal aquele dia. Tá. E por que você ficou com raiva porque te responderam mal? Eu fiquei com muita raiva porque me responderam mal, porque eu me senti humilhada. Tá bom. E por que você se sentiu humilhada? Não, eu me senti humilhada porque quando eu era pequena, as pessoas gritavam muito comigo, meus cuidadores gritavam muito comigo, e eu não podia reagir. E aí eu fiquei muito chateada e me senti humilhada. Por que você não podia reagir? Eu não podia reagir porque eu era uma criança. E o meu pai, que gritava comigo, era muito maior que eu. Certo. E por que você não podia se posicionar e falar com seu pai algo? Porque antigamente o povo era assim, né? Criança debaixo da mesa. Porque meu pai não me dava lugar de fala. Porque meu pai não me escutava. Porque meu pai estava sempre bravo e chateado comigo. Então, quando a gente faz esse protocolo dos 5 porquês, a gente encontra o real porquê eu tô com raiva. Então, por que eu tô com raiva realmente? Porque meu pai não me dava lugar de fala. E aí, por não me dar lugar de fala, na minha vida hoje, eu atraí uma situação que uma pessoa me tratou mal. Para quê? Para eu ter a oportunidade de conseguir me posicionar e ter um lugar de fala. Para eu falar para a pessoa, ei, ó, ei, nego, como a gente diz aqui. Assim você não pode falar comigo, não. Mas o que a gente faz? A gente engole, a gente revida, entra no mesmo nível, e aí, ó, outra emoção reprimida, que era o que a gente aconteceu lá na infância com meu pai. Então, aqui é só um exemplo. Cada pessoa vai ter os seus porquês e vai chegar no seu porquê real. E o quinto porquê é sempre o porquê real daquela raiva, daquele medo, daquela emoção. E é aqui, nesse quinto porquê, que a gente tem que trabalhar. Então, é aqui, no não ter voz, no não ser ouvida, no não conseguir falar. Ei, não fala assim comigo. Eu não gosto que fala assim comigo. Eu me sinto humilhada quando você fala assim comigo. Aí a gente não consegue se expressar e a gente reprime. E aí, ó, a garganta doendo, ó, a cabeça doendo, ó, o estômago que a gente não conseguiu digerir com gastrite. E é assim que acontece. E é assim que as emoções vão transformando o nosso corpo. E a gente traz esse protocolo de clareza emocional para saber como se posicionar de uma maneira assertiva que vai desfazer esse sentimento, essa emoção. Porque daí, ao invés da gente fugir da raiva, reprimir ela, jogar ela para debaixo do tapete, a gente encara a raiva de frente, a gente entende qual mensagem que a raiva quer me trazer. Que ela tá, as emoções e os sentimentos, elas são protetoras. Elas vêm para mostrar que a gente precisa modificar algo, que a gente precisa se posicionar diferente, que a gente precisa se proteger. Só que muitas vezes a gente não tem clareza e não consegue fazer. E aí a gente vai para baixo do tapete. E aí aquilo ali vira uma bola de neve. E a gente fica atraindo novas e novas situações para reforçar até o momento que a gente consegue agir da forma que é melhor pra gente. Que a gente consegue se proteger, se posicionar como adulta. A gente para de querer tentar agradar tanto o outro e pensa no que é melhor pra gente. Então, essa é uma das estratégias para a gente desfazer o bloqueio emocional. Qual era o bloqueio emocional? Não ser escutada, não ser validada. Então, é isso. Aí a gente vai trabalhando esses bloqueios internos, e conforme a gente vai trabalhando um por um, trazendo o poder da fé de acreditar, a gente vai despertando o nosso potencial, o nosso poder pessoal. E aí já era, aí ninguém vai sambar mais da gente não. Aí acabou, aí não vem mais fazer o que quer, não é mais bagunça. Aqui tem ordem,
Eu sei o meu valor, eu sei, eu sou segura, eu sei o quanto eu sou importante, especial, amada, filha amada de Deus. Então, se meu pai e minha mãe não me deu o suficiente, não tem problema. Quem me projetou é maior do que eles. Quem me quis aqui é muito maior. E aí a gente vai se conectando com essa força espiritual que vai trazendo a gente para o nosso destino, para o nosso caminho, e a gente consegue pular esses obstáculos, né? Seja o vale, seja a montanha, seja o que for. Então a gente vai fazendo assim, através desse tipo de terapia, desse tipo de exercício, a transformação. A gente coloca de frente quem que causou esse bloqueio emocional, para colocar as coisas em ordem internamente. E a partir dessa adulta bem posicionada, a gente consegue colocar em ordem. Então, Lu, vamos ter um workshop que você pode participar, online ou presencial, no dia 7 de dezembro, 4 horas da tarde. Presencial aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, ou online para qualquer lugar que vai ser transmitido, para a gente trabalhar esses bloqueios internos e a gente desenvolver para que o ano que vem a gente possa entrar o ano já, ó, com nossos projetos, seja eles pessoais, de relacionamento, de trabalho, com outra postura, que é isso vai trazer novos resultados para a nossa vida. E se você quer participar, digita aí quero, que você vai receber o link e vai receber mais informações. Tá, gente? Ó, baratinho mesmo, de verdade. Ainda dá para dividir em até 12 vezes. O do online, então, nem se fala. Muito barato. Para trabalhar um por um, cada um seu bloqueio, tá? Com a terapia integrativa sistêmica, que é uma terapia maravilhosa porque vai no ponto, através dessas e de outras ferramentas que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria trazer aqui nessa live para vocês hoje, mas antes de encerrar, eu quero trazer um momento de conexão aqui. Eu vou soltar aqui uma musiquinha, e aí eu vou pedir a vocês para se conectarem, por quê? Porque o corpo da gente fala. O corpo da gente, quando a gente não tem clareza do que está acontecendo, o nosso corpo mostra. Só que muitas vezes, no meio da correria, a gente não se conecta com o nosso corpo para sentir o que é que precisa cuidar. A gente tá, né? Ah, que bom, Edilene, fico feliz. Gratidão que você amou. E aí a gente precisa aprender a nos olhar com amor, com carinho e nos dar o que a gente queria receber do mundo, mas infelizmente o mundo não deu. E sabe por que que o mundo não deu? Porque eles também não tinham. Sabe por que que o pai e a mãe não deu pra gente mais? Porque eles não tinham. Porque eles receberam menos ainda dos pais deles. E menos, e menos, e menos. Então hoje a gente tem a consciência, o conhecimento para poder se dar o que a gente não recebeu. E é aí que as coisas começam a mudar. Porque a gente vai parar de sangrar nos outros. Porque os nossos filhos não vão precisar carregar as dores que nós estamos carregando. Para que, para mim, gente, o mais lindo, ó, chega na arrepio todinha, é que a gente pode parar aqui isso. Nossos pequenos não vão ter que carregar as mesmas dores que nós, que nosso pai, que nossa mãe. Então, quando a gente tem coragem de olhar para dentro, de enfrentar e de processar as emoções, a gente transforma não só para a gente, mas para todo o nosso sistema, para toda a nossa família. Então, para encerrar, eu vou pedir a vocês que vocês respirem profundamente. 3 vezes. Até encher toda a barriga de ar. Agora observa no seu corpo. Observe os seus pés. Observe suas pernas. Observe o seu quadril. Seu tórax. Seus braços, seus ombros. Seu pescoço, sua cabeça. E observe onde que tem algum desconforto. Não foge do desconforto, sinta ele.
Coloque toda a sua atenção onde está esse desconforto. E fala para esse desconforto assim: eu vejo você. Eu posso cuidar de você. Agora eu posso. Imagine que em suas mãos tem agora uma bolinha rosa de luz iridescente. Linda, translúcida. Pega essa bolinha rosa, que é uma bolinha de puro amor, e coloca onde está esse desconforto. Leva até lá e coloca essa bolinha rosa. E sente o amor entrando através desse desconforto. E tomando todo ele, envolvendo esse desconforto. Respira profundamente de novo. E fala assim: agora eu tô pronta. Agora eu dou conta de olhar para você. E respira profundamente. Se vier na sua cabeça alguma memória, algum momento, alguém, alguma cor, fica com essa sensação. Seu corpo, seu desconforto está mostrando que tem algo aí a ser olhado. E tá tudo bem, agora você pode olhar. E é isso, gente. Quando vocês se sentirem prontas, vocês abrem os olhos, porque é só pra gente identificar esse bloqueio, só pra gente identificar o que tem que ser mudado, porque a gente não vai conseguir resolver tudo aqui nessa live. Por isso eu convido vocês para participar do workshop que vai ter no dia 7, tá? Pra gente romper todas essas barreiras, todas essas limitações, tirar os bloqueios emocionais, ativar o nosso poder pessoal e a nossa fé, para a gente expandir ainda mais em 2025. Eu quero agradecer todo mundo que participou aqui no ao vivo, Edilene, Lu, Mai Lucas, Miriam, todos vocês. Gratidão. A live vai ficar gravada aqui, se você não pegou a live toda e quer ver. Se quiser participar do workshop, já manda aí, eu quero, comenta na live, eu quero, manda um direct pra mim, tô aqui e vamos juntas superar essas barreiras, tá bom? Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.